Graças e paz, igreja. Amém. Amados, hoje vai ser mais difícil agora. De manhã não tinha isso, já foi. Vamos lá, queridos. Eu queria convidá-los a meditar sobre um tema hoje à noite. E, como eu disse pela manhã, sempre que eu falo sobre esse tema, eu sou levado a usar exemplos simples para nós. Exemplos simples para nós, que com certeza vai facilitar a nossa meditação. E aos irmãos que estavam aqui de manhã, eu quero dizer o seguinte: vocês tentem fazer aí um esforço de buscar mais pérolas do Senhor essa noite. Aos que vão ouvir pela primeira vez, que Deus possa colocar toda essa palavra no seu coração e possa trabalhar em você como trabalhou em mim na igreja hoje pela manhã aqui também. Irmãos, nós iremos falar que tudo foi criado para um propósito. E os exemplos que eu costumo usar para tratar disso por exemplo, um violão, uma guitarra sem corda. Uma guitarra que não traz som, não emite o som para o qual ela foi criada. Quando a gente olha para um instrumento desse, que não está emitindo o som desejado, nós pensamos, ele não funciona. Não está funcionando perfeitamente, só serve para escorar a porta. Da mesma forma é um relógio sem pilha, que é usado só como uma joia no braço. Ele foi criado, ele foi feito para dar a hora certa, no momento exato, mas aí ele fica parado, então ele não está servindo. Ele não está cumprindo o propósito para o qual ele foi feito. E a gente olhando para o texto que nós iremos ler, nós vemos que a humanidade, a criação, ela foi feita para um propósito e a criação ela cumpre o propósito para o qual ele foi feito. A lei de Deus, ela foi feita e foi criada com um propósito, e ela cumpre o propósito para o qual ela foi feita. Mas nós iremos ver que o homem não. Nós iremos passar pela pregação, pela exposição, e iremos ver que o homem falhou nisso. Queria que você abrisse comigo no Salmo 19, para a gente basear o nosso tema neste salmo. Queria que você me acompanhasse. Salmo 19. Salmo 19, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e a noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
são mais desejosos do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar novamente, irmãos? Pai querido, nós queremos te agradecer essa noite, Deus. Ó Pai, dizer que somos gratos, ó Pai, estar em tua presença hoje, Deus. Diante da tua presença, mais uma vez, tendo a oportunidade, ó Pai, de ouvir e de expor a tua palavra, Pai. Senhor, obrigado, ó Pai, porque estamos aqui hoje, Senhor, e o Senhor não olhou as nossas imperfeições, Deus. Obrigado, Deus, porque tu não nos consumisse. Obrigado, ó Pai, pelo aquele sacrifício na cruz, Deus. Pai, em nome de Jesus, manda o teu Espírito até a nossa vida hoje, Pai, até a tua igreja, Deus, para que ele possa trabalhar no nosso coração, ó Pai, e falar justamente aquilo, Pai, que nós precisamos. É isso o nosso desejo, é o desejo da tua igreja também, Deus, em nome de Jesus. Igreja, como eu estava falando com os irmãos, eu tenho algo a meditar e é sobre como alcançar o propósito para o qual nós fomos criados. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode alcançar o propósito para o qual nós fomos criados? A primeira coisa que eu vejo nesse texto, o primeiro exemplo que eu trago desse texto é que nós podemos alcançar o propósito para o qual nós fomos criados olhando para a revelação geral. Nós vemos aqui, irmãos, que o autor começa, até o verso 6, ele vai tratar e vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E nós vemos que Davi, no século X a.C., ele olha para a natureza e se põe a escrever o seu poema. E ele, naquele momento já, ele consegue olhar para a revelação geral e dizer, ela proclama Deus. Eu quero dizer aos irmãos aqui que Davi não está dizendo que só o sol, só o céu, só o firmamento proclama Deus, mas ele escolheu esse momento na perspectiva oriental dele. Ele vai dizer que quando ele observa o grande firmamento, quando ele observa o percurso do céu, ele olha e vê que o céu está pronto a anunciar Deus. E nessa anunciação de Deus, nessa transmissão de Deus, nós vemos que não há uma barreira, não há uma barreira na transmissão de forma cultural. Você não vai ver uma diferença, o céu, o sol, ele não vai fazer diferença em culturas. Para todas as culturas, o sol brilha, o sol nasce e se põe, brilha para todos, emite o mesmo calor, não há diferença de linguagem, de cultura. Todas as culturas, em todos os lugares da terra, em todos os confins da terra, conseguem ver essa realidade simples que Davi usa. Davi não está usando uma linguagem científica aqui, irmãos. Ele não está sendo prolixo, não está sendo difícil na sua fala. Ele olha só, contempla e diz que os céus vê Deus. O céu revela Deus. E você pode ver nessa situação aqui que o sol, ele é dia a dia, noite a noite, obstinado a proclamar essas virtudes. Dia a dia, noite a noite, incansável, o firmamento anuncia as obras de Deus. Você pode ver também que não há transmissão, nessa transmissão não há um bloqueio, não há uma barreira de forma linguística.
Porque no verso 3 você vai ver aí que não há linguagem nem palavras. Deles não se ouve som nenhum. É um falar mudo. Sem palavras, sem voz, sem som. Desta forma, a humanidade se torna indesculpável. Ela não pode dizer assim, eu não escutei porque eu não sei falar esse idioma. Não. O apóstolo Paulo diz, olha, todos ouviram. Todos ouviram. Não há indesculpáveis. Aí você pode dizer, mas irmão Janderson, e a graça? É outro detalhe. Mas revelação geral proclama Deus. Você olha para ela e ela sem falar, sem barreira cultural, sem palavras, ela diz a você, existe um Deus. Existe um Criador. Assim como eu olho para um objeto imperfeito e digo, foi o homem. Isso aqui foi o homem. Por mais perfeito que você olhe o objeto, vai ter uma falhazinha. Na natureza não, irmãos. Você vai olhar para o céu, você vai olhar para o firmamento, você vai olhar para o movimento das marés, você vai ouvir o passarinho cantando e você vai dizer, existe alguém controlando ele, existe alguém que o criou, existe alguém que determinou o prazo certo para tudo, irmãos. E você vê que toda a criação, você vai começar a observar que toda a criação, ela segue harmonicamente, obedecendo a voz do Criador. O sol levanta e se põe incansavelmente, a lua vai governar a noite, as marés vão bater no mar, os passarinhos levantam para cantar. Só o homem não, irmãos. O homem desobedece. A criação toda cumpre o seu propósito. Observe a criação, observe a revelação geral e você vai conseguir alcançar o seu propósito. Nessa transmissão, irmãos, não há uma barreira temporal. O sol não parou. O sol não disse, hoje eu não quero. Estou cansado dessa humanidade. Eu gemo, eu sinto, eu sofro por causa dessa humanidade. Não quero mais. Não, o sol não para, é dia a dia, noite a noite. A única vez que o sol parou, irmãos, foi por determinação do nosso Deus. Quando Deus disse assim, para o meu povo vencer, aí ele parou. Depois ele seguiu o seu curso normal. Não há barreira temporal, não há barreira cultural, não há barreira linguística. A transmissão que o firmamento dá para nós, irmãos, é uma transmissão de obediência. Não há, de forma alguma, nada que a gente possa olhar assim, rapaz, o sol está recusando obedecer à voz do Criador. O sol está recusando a lei. Não. Desde Gênesis, irmãos, quando Deus disse assim, se põe o luzeiro no céu para governar o dia, o da noite para governar a noite, haja luz. Desde aquele dia, de antes de Davi, até os nossos dias e depois de você, o sol vai cumprir o seu propósito dia a dia. Isso é obediência, crente. Obstinação, como o verso aí diz, olha. O verso 4 diz assim, o verso 4 e o 5. E as suas palavras até o confim do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos e se regozija como um herói e percorre o seu caminho. Não faz outro, irmãos. E eu quero trazer uma lembrança para você aqui, que o salmista Davi, o livro de Salmos, ele é feito para cantar, é feito para os momentos de culto e para algumas reuniões em Israel. Mas o detalhe também aqui de Salmos é lembrar o Pentateuco, irmãos. O povo tinha lei, mas o Salmos está lembrando que existe o Pentateuco. E lembrando do Pentateuco, quem estudou o Pentateuco aqui, vai lembrar que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são livros apologéticos. Eles estão ali para ir contra as culturas exteriores a Israel.
E aqui, irmãos, eu, meditando hoje à tarde, lembrei que em outras culturas, das mais variadas que circundavam Israel, existiam deuses que tinham por nome Sol. E que nas suas lendas, das mais variáveis, diziam que caso esse Deus não recebesse a oferenda desejada, ele podia se recusar de brilhar. E o salmista Davi diz aqui, olha, esse que você acha que é um Deus, esse que você acha que vai recusar, ele não se recusa nunca. Pelo contrário, ele age como um herói obstinado para cumprir a sua missão, porque este não é o Deus, ele é feito pelo Senhor dos Exércitos, o Deus Criador. E sendo criado, sendo feito e cumprindo a vontade de Deus, Deus mostra cuidado ao sol. Faz uma tenda para ele no firmamento. Não quero dizer a você que, com isso eu não quero dizer que terra é plana, que o sol dorme. Não, irmãos, eu sei que vocês sabem disso. Mas na linguagem poeta do autor Davi, ele diz que até o grande ser luzente, até o grande sol, até a lua, eles necessitam do cuidado do nosso Deus. E Deus não recusa esse cuidado, irmãos. Então, para você que quer cumprir a vontade de Deus, cumprir o propósito para o qual você foi feito, fica frio. Deus vai cuidar de você também. Amém, igreja? Deus vai cuidar de você. Ele vai entrar com providência na tua vida. E você, quando estiver dentro do propósito de Deus, você vai abençoar vidas. Assim como a transmissão do sol faz. Assim como o firmamento faz. Assim como a terra faz. Quando a criação, você observando a criação, vê que ela, dentro do cuidado de Deus, agindo para o propósito que ela foi feito, quando você vê a terra brotando, a chuva caindo, as marés, os peixes, você olha assim, tudo funcionando, e criação para outra abençoando, você vai dizer assim, olha, se eu entrar no propósito, se eu funcionar do jeito que eu fui criado para funcionar, eu abençoarei vidas. Eu abençoarei a criação, ela não vai mais gemer, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 de Romanos. A terra não vai sofrer, porque você vai saber o seu lugar dentro da criação. Você vai abençoar, você vai produzir, você vai frutificar, irmãos. Quando Deus disse ao sol, haja luz, tinha um propósito. Hoje a gente sabe que tem um negócio chamado fotossíntese. Vai muito além disso, porque é durante o dia que a maioria das culturas trabalham. O ser humano produz durante o dia, muitos deles. Então você vai ver que, mesmo o homem sendo desobediente, o sol, o firmamento, a chuva, as marés trabalham para o nosso bem, mesmo com a nossa desobediência, irmãos. Eles agem com providência e trabalham um para o outro, irmãos, dentro do propósito para o qual foi criado. E o texto diz assim, irmãos, não há ninguém que possa fugir o seu calor. Não há nada que refogue ao seu calor. Davi diz que esse recorte da natureza, ele repercute de uma forma simples a todas as nações quem é Deus. E o que ele fez por nós. Dia a dia, a natureza diz, eu tenho um dono. Existe um Deus. Deus cuida de mim. A lei do Senhor é perfeita. Dentro do cumprimento diário, a natureza
nos abençoa com essa proclamação. Segunda coisa, irmãos, e aqui você vai ver, nessa segunda coisa, que é a meditação sobre a revelação especial, você precisa ter. Você vai meditar sobre a revelação geral, e você agora vai meditar sobre a revelação especial. Dentro da revelação especial, você vai notar um detalhe. No português não dá para ver, mas no texto em hebraico, existe uma palavra para quando a gente vai falar de Deus. Quando é o Deus Criador, no texto, Davi usa a palavra El. Quando ele muda agora para falar da lei do Senhor, ele vai usar a palavra Yahvé. Para um leitor despercebido, isso não vai fazer muita diferença. Mas sabe o que é que Davi está querendo dizer aqui como bom músico, como bom poeta? Ele está dizendo, olha, eu vou passar da revelação geral que cumpre o propósito de Deus, está fazendo tudo certo, está sofrendo por causa do homem. Eu vou passar agora para a lei. E dentro dessa lei você não precisa ter medo, porque dentro dessa lei agora eu vou falar do Deus do pacto. E Yahvé, irmãos, é o Deus que cumpre o pacto, que cumpre a lei. E aqui eu quero tirar, eu sei que vocês já estão doutrinados, pode ter alguém aqui que estejam desavisados, mas tirar aquela lenda que a lei é má, que a lei caiu, que a lei não existe mais, que ficou para os profetas, para o Antigo Testamento. Não, irmãos. A lei, ela continua funcionando nos nossos dias. A lei, irmãos, ela só não agia em nós porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A lei é boa. Você não sentia a lei, você não percebia as obras de Deus porque você estava morto. Morto não sente, morto não fala, morto não tem vontade. É por isso que você não percebia a lei de Deus. Mas sempre, irmãos, desde que foi criado, desde que esse universo foi criado, desde que o primeiro homem nasceu, desde que a primeira mulher foi tirada da costela de Adão, irmãos, desde esse momento até agora a lei está aí, batendo aos nossos ouvidos e dizendo, não matarás, não furtarás, não diga o nome do Senhor em vão. Adore ao teu Deus sobre todas as coisas, irmãos. A lei agora funciona porque você é vivo, você é vivificado em Cristo. Atenção, igreja, vivificado em Cristo. Você não pode viver mais como morto, crente. Falando disso, meditando sobre a revelação especial com o propósito de servir para o propósito para o qual fomos feitos, funcionar bem direitinho, o salmista Davi vai colocar 6 atributos. Perfeição, fidelidade, retidão, limpidez, verdade, pureza. Eu disse 6? E vai denominar a lei de 6 formas diferentes. Lei, testemunho, preceito, mandamento, temor e juízo. O salmista começa a dizer que a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. E eu pensando nisso, mais uma vez, eu percebi, irmãos, que a lei do Senhor, nesse sentido de restaurar a alma, ela não está dizendo aqui que ela vai ter o efeito da cruz. Aquele efeito que aconteceu na cruz foi só em Cristo, irmãos. É Cristo quem restaura o homem. Mas quando você se põe a meditar a lei de Deus, você consegue obter forças necessárias para lutar a luta diária de um cristão. Você consegue acordar amanhã de manhã do mesmo jeito que o sol acorda, pronto para seguir a sua jornada e fazer o fluxo da perfeição de Deus na tua vida. Você consegue dizer não ao pecado. Você consegue ter forças para percorrer aquele caminho difícil, aquele vale, quem sabe. Você consegue olhar no vale e ver que lá em cima tem um monte. Que você vai cantar o hino da vitória, crente. Você vai chegar lá. O charco é pesado, vai afundar, vai ser difícil, mas você vai chegar porque ele disse. Ele prometeu, isso traz refrigério para a igreja. O pastor falou aqui, já pregou algumas vezes sobre isso, já ouvi algumas vezes ele falando,
aquele texto lá de Marcos. Deus disse que ia chegar do outro lado. E às vezes a gente, irmãos, age desse jeito, pensando que não chega. Porque Deus diz assim, olha, você vai passar por essa luta, e a gente olha para a luta e diz, como é grande, como é pesado, será que eu vou? Esse mar é muito longo, esse barquinho, eu vou passar com esse barquinho. Senhor, vai sim, vai chegar, porque Ele disse, irmãos. E se você crê na lei, se você crê na palavra de Deus, se você crê na profecia do Pai, você vai ter refrigério, você vai ter força, você vai querer chegar. Dona Fátima. Os preceitos do Senhor, irmãos, são retos e alegram o coração. Quem já foi aqui advertido pelo pastor, levanta a mão aqui. Por qualquer pastor. Pelo pastor Adivano aqui. Não precisa. Irmãos, quem já recebeu um carão, quem já recebeu uma advertência, uma demonstração, sabe que dói. Mas se ela está dentro da palavra de Deus, você recebe um calor, né? Meu irmão, você é refrigerado por dentro. O seu coração começa a se alegrar. Muitos de nós começamos a chorar. As emoções são mais variadas possíveis. Porque essa advertência, irmãos, ela não vem de nós, vem da lei. A advertência, quando um irmão adverte o outro, encoraja o outro, não vem de nós, vem de Deus. E se a gente não está conectado no Pai, se a gente não está ligado, você vai ficar com raiva. Se você for falar para a pessoa de fora, ele não vai entender. Quem é morto não entende, irmãos. Quem é morto olha para a revelação e não entende. Quem é morto olha para a palavra e diz, eu não vejo sentido. Um machado flutuar, isso não existe. O povo passar no mar, pés enxutos, isso não faz sentido para a humanidade, irmãos. Não fazia sentido para você. O que eu vou fazer numa igreja, no domingo à noite, eu vi uma pessoa que eu nunca vi falar dos meus erros? Eu quero nada. Mas quando você é tocado pelo Espírito de Deus, quando você desperta para a salvação, quando você é despertado e o Senhor te arrasta do local onde você está e te traz para a luz, você começa a entender o sentido disso. E começa a perceber que os preceitos, todos eles, por mais amargo que seja, por mais amargo que pareça, vai trazer alegria ao teu coração. Por mais duro que seja, irmãos, vai trazer alegria. Porque esse mandamento, o texto diz, no verso 9 ainda, é puro. Ilumina os olhos. Verso 9. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. E ilumina os olhos. A ideia que temos aqui, irmãos, é que tem uma bacia de água, mas se essa água estiver suja e você lavar o seu rosto com água suja, você não vê nada. Mas se você pega essa água limpa, se você pega uma bacia de água transparente, de água não, uma bacia transparente, com vinagre, e você joga aquele líquido transparente no seu olho, também não vai dar certo. Mas o que o salmista está dizendo é que a água, a lei do Senhor é como se fosse uma bacia com água pura, limpa, sem nenhuma substância que possa trazer mal. E quando você joga essa água no teu rosto, que estava cheio de pecado, que impedia de ver a vontade de Deus, ela ilumina os olhos do teu coração, para você ver o caminho por a qual você deve seguir. E aí você começa a acertar. Você começa, rapaz, eu sempre passei por aqui e nunca tinha visto isso. Eu sempre li a Bíblia e nunca vi isso. Por quê? Porque agora você tem os olhos do Espírito Santo te ajudando, iluminando você, irmãos, para aprender a sabedoria de Deus. É na revelação especial que a gente aprende isso. Os juízos de Deus são verdadeiros.
justifica o homem. Nessa questão aqui no verso 9, irmãos, quando o autor fala de juízos, é a mesma palavra no latim para instituições, que quer dizer ficar de pé. Toda a cidade via essa instituição. Os juízos de Deus eram vistos de qualquer lugar da cidade. A tradução para o latim dá essa ideia de instituição. E o que é que nós aprendemos com isso? É que essa instituição de Deus, ela não é corrompível por mãos humanas. Não tem como comprar Deus. Não tem como você dar o seu jeitinho, desenrolar. Não, ela sempre foi daquele jeito, uma instituição, está de pé. Todo mundo vai olhar e vai dizer, aquele é justo, ele vai me justificar, ele é verdadeiro, ele não mente, ele não escolhe por rosto. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quando Davi faz essa simbologia do ouro e do mel, nós temos que olhar para o Antigo Testamento de novo e ver que há vários símbolos no Antigo Testamento. O povo via o ouro, e o povo olhava para o ouro e via no ouro prosperidade, riqueza. Olhava para o mel e via alegria, doçuras. Eu estava até comentando com um irmão que estava aqui hoje pela manhã, explicando a ele que lá em Neemias, quando os muros são restituídos, que o sacerdote se põe, prega a palavra para os pais vão para casa, ensina as suas famílias. Depois que está todo mundo quebrantado, Neemias chama todo mundo e diz, olha, agora vocês podem tomar vinho, comer gordura e beber leite e comer doçuras. Porque isso tudo era a ideia de alegria. Sendo que quando o salmista Davi vai tratar de alegria aqui, vai tratar de ouro, nós temos que ter em mente a ideia do Pentateuco. O ouro, irmãos, lembra quando Moisés subiu no monte? Moisés vai lá, sobe no monte para receber as ordenanças de Deus. O povo fica aperreado embaixo. Moisés não vem, Moisés morreu. Vamos fazer um ídolo. Vamos fazer agora. Como é que a gente faz? Traz o que você tem de melhor. Aí o cara vai e traz o ouro. Porque ele deposita a fé dele no ouro, que é o que ele tem de mais puro. A vida dele está naquilo. E ele diz assim, olha, se a gente colocar, se você der o seu melhor, o irmão Josias der o melhor, e todo mundo der o melhor, a gente fazer um bezerrinho, vai dar certo. Sendo que o salmista Davi diz, não dá certo. Se você pegar o ouro mais puro que ficava lá na região de Ofir, se você pegar esse ouro mais puro e meditar e tentar comparar ele com a lei de Deus, ele perde. Porque o ouro, por mais puro que seja, ele é corruptível, é criação. A lei de Deus não. A lei de Deus, ela é os próprios desígnios do Pai. Ela é pureza e é doçura. Você não consegue se alegrar em outra coisa se não for na lei de Deus. Então fica um recado. Não estou pregando prosperidade, mas quer ser próspero? Medita na lei. Medita na lei. Quer ser alegre? Vai para a lei, irmãos. Porque essa alegria, ela não vai se corromper. Ela não vai se perder. Você vai levar para o céu. E na eternidade você vai tê-la. Essa alegria, irmãos, a traça não vai te levar. O mel não vai se acabar. O doce dessa alegria não se acaba. Eita, eu pulei um aqui. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Isso aqui estava me inquietando. Mas eu consegui achar um exemplo bom para tratar sobre isso. Quando eu fui atrás, achei um comentarista que tratava dizendo que
essa limpidez, irmãos, essa limpidez da lei, ela se refere à piedade, à vida piedosa. E ele falando sobre isso, ele diz assim, ó, que as outras religiões, essa vida piedosa em outras religiões, são corrompíveis. Elas se perdem. Quantos vocês já viram aí andando de religião em religião procurando a felicidade? A lei de cada religião, elas vão se adequando às pessoas. Deus não é assim, irmãos. Desde o momento que ele instituiu a lei dele, e religião aqui entenda como trazer o homem de volta, colar o osso. Desde que Deus disse assim, eu vou te trazer, da tua semente nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. De lá até agora, e até você morrer, e até as próximas gerações, se Jesus não voltar, vai ser a mesma lei, não vai corromper, porque o nosso Deus, ele não está na mão do homem, ele não modifica segundo os nossos querer. Até as nossas orações, irmãos, são ouvidas, o pastor falou hoje aqui, segundo a vontade dele. Ah, mas porque eu oro, Deus não me responde. É porque você está no processo de aprendizado. Você está pedindo errado. Aí Deus está te ensinando, crente. É para o teu bem. Ele não te responde porque você está precisando aprender. Eu estou precisando aprender. Então, esses preceitos, esse temor do Senhor é límpido, é piedade, irmão, é a verdadeira religião, ela permanece para sempre. Olha para o cristianismo, olha para o nosso Deus, irmãos, olha para o nosso Deus. 30 séculos já se passaram depois dessa profecia, 30 séculos se passaram depois desse salmo. E o nosso Deus permanece sendo o mesmo Deus, igualzinho. Já teve homem que tentou dominar a igreja, já teve homem que tentou matar a igreja, já teve homem que disse que isso aqui é coisa da nossa cabeça. Mas o nosso Deus permanece e cumpre os seus propósitos. Então, coma a gordura. Beba leite. Se alegre no Senhor. A partir disso, irmãos, vemos que, tanto na revelação geral, como na revelação especial, Deus cria o homem, cria a humanidade, e tudo funciona harmonicamente. Até a própria lei. Estamos falando de Salmos, fala do Pentateuco, dos livros históricos, mas fala também apontando para Paulo. Eles nem se conheciam. Anos de distância. Até a lei é harmônica. A criação ela é harmônica. Tudo está funcionando, irmãos, para o propósito que foi criado. Haja luz, haja firmamento, haja separação das águas, os peixinhos lá no mar, os animaizinhos aí vão se procriando, nasce cachorro, Adão, bota o nome em cada um, tudo vai funcionar, irmãos. A única coisa que não funciona é o homem. A única parte da criação que diz, eu não quero Deus, eu não aceito essa lei. Deus diz assim, olha, Adão, no dia que você comer, e você vai comer, no dia que você comer, você vai morrer, Adão. Adão tinha a profecia do próprio Deus falando com ele, irmãos. Imagina aí, você, ouvindo a palavra do pastor, todo dia você já fica assim, rapaz, não vou pecar não, porque se eu pecar vai dar errado para mim. Mas imagina Adão, irmãos. Um homem criado pelo Deus, tinha a companhia de Deus na viração do dia, e Deus dizendo a ele, Adão, obedece os meus estatutos, vai cuidar da tua terra, Adão, cuida da tua mulher, cuida de Adão, ajuda aí, auxiliadora. Mas Adão não presta atenção nisso. Adão disse, eu quero ser ele, eu quero ser melhor que ele, eu quero ter o que ele tem. Enquanto a criação se prostra a adorar a Deus, todo dia, sem barreira temporal, sem barreira linguística, só cumprindo a sua vontade e funcionando perfeitamente, o homem diz, não, eu não quero, eu não aceito, eu me revolto contra esse Deus. Então, a terceira coisa que você precisa aprender hoje, irmãos, para viver uma vida segundo o propósito daquele que te criou,
é saber que você precisa reconhecer a sua posição de pecador. Você precisa, a natureza, os homens, eles precisam reconhecer que são pecadores, que são corruptíveis, que eles querem ser melhor que Deus. Enquanto a igreja, enquanto nós, irmãos, não reconhecermos, o pastor vai pregar todo dia aqui, você vai ouvir e vai para casa do mesmo jeito. O irmão Josias vai pregar, você vai ouvir e vai para casa do mesmo jeito. Gisele vai falar, você vai ouvir e vai para casa do mesmo jeito, porque para você não faz sentido, irmãos. E aí eu tenho que falar para vocês que eu entrei de férias. Fui lá curtir minhas férias. Pessoas passaram pelo mesmo lugar que eu passei. Pessoas viram as mesmas paisagens que eu vi. Mas quando a gente que é crente olha para aquela beleza de Deus e vê que Deus não poupou esforços para construir o mundo e a sua gama de ferramentas, a inteligência dele, a criatividade de Deus é tão grande que ele faz uma paisagem, cada uma mais linda do que a outra. Você diz, essa daqui é o fim, essa aqui não tem mais nada mais bonito que isso. Aí Deus vai e faz a minha esposa. Irmãos, quando você olha a criação e vê a pluralidade de coisas que Deus fez, você olha assim e dá um glória. Tem crente que chora e já começa a orar e já faz um culto ali. Mas os homens que vivem mortos nos seus delitos e pecados não conseguem ver, crente. É verdade. Escutam, irmãos, e parece que não tem nada. Vê e parece que estão cegos. Porque eles não foram tocados da mesma forma que você foi. Então você precisa entender, irmãos. Eu preciso entender que nós temos a obrigação de funcionar nesse mundo para abençoar, varão. Temos que abençoar, varoa. Porque se nós não reconhecermos a nossa condição, você nunca vai ver Deus. Porque o teu pecado, o meu pecado, não vai deixar a gente ver Deus. E não adianta dizer que eu creio demais, irmãos. Eu creio demais na predestinação. Creio demais que Deus escolhe o homem. Eu creio demais que Deus decreta. Mas se você vem para esse culto toda noite, se você vem e escuta a palavra toda noite e não faz diferença na tua vida, irmãos, você precisa de regeneração. Você precisa ser tocado pelo Pai e ser arrastado por Deus. Se essa palavra não toca, irmão, se essa palavra não mexe com o teu coração, se você consegue acordar todo dia e não ver Deus, tem alguma coisa errada contigo, crente. Você é um violão sem corda. Você é um relógio sem pilha. Você não reflete o Criador. Eu não reflito o Criador se não formos tocados pela palavra de Deus. Nós somos a única parte da criação que não cumpre a lei. E Deus olha para a gente e diz, que fizeste? Eu te dei tudo. Eu te dei o paraíso, tu não precisava fazer nada, só era colher. Tu vivia debaixo das minhas asas. Que fizeste? Por que você cobra a dívida? A pessoa nem pisa no teu pé, ameaça pisar, você já está pulando no gogó. Vai devagar, crente. Vai devagar, varão. Cobra a dívida não, Jesus. Cobra não. Se tu cobrar a dívida, Deus cobra a tua. Não seja um devedor infiel. Um cobrador infiel. Porque se você cobrar a dívida, irmãos, até a natureza vai gemer. Geme. O apóstolo Paulo disse que ela espera o dia da redenção. É por causa da gente, varão. Se você não olhar para a lei de Deus, achar que ela ficou no Antigo Testamento, você vai adulterar. E quem sofre, irmãos? Você deixa de abençoar.
Se você não olha a lei de Deus e mata alguém, quem é que fica prejudicado, irmãos? Você deixou de abençoar. Se você olha para a lei de Deus e não vê Deus, e não começa a produzir frutos de arrependimento, você vai querer matar a sua esposa em casa. Vai odiar o irmão que está aqui na igreja. Você vai deixar de viver as bênçãos de Deus que sai do trono da graça para a tua vida. Você vai passar 10, 15, 20 anos na igreja e não vai ser próspero espiritualmente. Vai ser um frustrado. Desperta, igreja. Sabe por quê, crente? Porque se a lei de Deus, se o próprio Deus não colocar freio nos nossos corações e nas nossas atitudes, seremos os mais miseráveis pecadores. Tem pecado que você é capaz de cometer que você nem sabe. E é por isso que o salmista diz assim: além disso, por eles se admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Por esses estatutos que estão aí, irmãos, Davi se sente admoestado, se sente advertido e encorajado a guardar. Porque Davi sabe que só guardando a lei de Deus é que ele alcança a recompensa. Só amando o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas que você vai chegar lá. É predestinado, é. Mas mostra que é, varão. Mostra que é, varoa. Tem fruto aí. Amém? Tem fruto aí, crente. Sozinho você não consegue. Você precisa disso aqui, irmãos. Você precisa de igreja, precisa de comunhão, precisa sofrer, levar uns gritos. Também. Dá nem tanto. Mas você precisa de vida de comunhão, irmãos, e eu sei o que é isso. Cerca de 2 anos, irmãos, que eu não tenho essa convivência efetiva. Nós precisamos de estar perto, porque é perto que dá para agarrar, é perto que dá para orar. De longe o cara esquece, irmãos. Um esquece o outro e vai ficando frio. E você começa a pedir capa. Cadê aqueles? Cadê aqueles que estavam aqui sempre? Mas você decidiu ficar só. Você preferiu andar sozinho. E vai sofrer sozinho. Porque não vai ter com quem dividir, varão. Amém, igreja? Amém. E Deus manda o refrigério e o Espírito Santo até nós, irmãos, para cumprir a sua lei. Sem Deus, irmãos, estaremos entregues à soberba. Verso 13. E seremos de novo escravos ao pecado. Você vai voltar para a sua posição antiga, se você recusar Deus. Mas o Espírito Santo do Senhor, que te comprou, igreja, não vai deixar você prostrado. Não vai te deixar cair. Ele vai te levantar e te conduzir até a salvação, para que nós não retornemos ao local de pecado, ao lamaçal. E aí chega o 4º ponto. O que é que você precisa fazer? Como é que eu faço para alcançar o propósito para o qual eu fui criado? Você deve ter a atitude de clamar a Deus por auxílio. Clame a Deus, igreja. Clame a Deus. Temos que tomar a atitude de mudar. Não adianta, presbítero Marco, dizer você está errado. E você não adianta também reconhecer que está errado.
Se não houver mudança. Não adianta o irmão Cledson. Acertei, Cledson? Não adianta ele cantar, irmãos, e dizer que o caminho é este. Que você deve aclamar ao Senhor. Que você deve dizer que Deus é grande. Que os reinos se abalam, mas você não se abala, crente. Todo mundo se abala, a terra se abala, os passarinhos louvam, aclamam ao Senhor toda a terra, e aí todo mundo pega fogo, menos você, varão. É para orar, tu não ora. É para adorar, tu não adora. Tudo está ruim, crente. Tome uma atitude e diga, Senhor, vem até mim. Mostra o caminho, Deus, tu és o meu auxílio, eu estou perdido, Senhor. Como uma gazela suspira, correndo atrás de água. Como uma criança que chora atrás do peito da mãe. Você tem que correr para os braços do Pai. Eu tenho que correr para os braços de Deus. E pedir a Ele, irmãos, que a palavra que sai dos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ele, irmãos. Meditação profunda sobre isso. Será que a tua palavra, crente, edifica? Será que é bom para Deus? Se Deus botar o ouvidozinho no teu coração, Ele vai sentir algo agradável, varão? Será que Deus pode estar contigo no teu quarto? Assistir o que tu assiste? Escutar a tua conversa com tua colega? Escutar a tua conversa com teu amigo de trabalho? Será que Deus pode ir ao trabalho contigo? Para te ver pegando aquele toco? Para te ver desviando, dando enter naquele desvio de verba? Será que Deus pode andar comigo, irmãos? Em todos os lugares? E o que vai sair da minha boca e o meditar do meu coração vai ser agradável a Deus? Porque nós temos que perceber Deus, irmãos, como rocha e alicerce. Temos que perceber Deus como redentor. É o que Ele é. Por isso que não nos abandona. Amém, igreja? Então a conclusão que temos sobre isso é o quê? É que a natureza proclama Deus e cumpre o seu propósito perfeitamente. É que a lei é boa, irmãos, e cumpre o seu propósito perfeitamente. O homem não. O homem deixou Deus. Perdeu o seu real objetivo. Mas Deus está pronto a restaurar. Precisamos voltar para Deus para cumprir perfeitamente o seu propósito. E é necessário clamar ao Criador por auxílio. Amém, igreja? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor falou a todos nós, Deus. O Senhor falou à tua igreja, o Senhor falou ao pregador. Deus, em nome de Jesus, aplica essa palavra no nosso coração, Senhor. Pai, nós não queremos pecar contra ti, Deus. Pai, ensina, Pai, a tua lei, Pai, faz ela doce. Pai, faz ela a nossa busca, Pai, mais pura do que o ouro, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos proclamar tuas virtudes, ó Pai, e que o mundo possa olhar para nós e ver que nós temos um Criador e nós estamos funcionando perfeitamente para a glória do teu reino. Abençoa a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, livra de todo o mal. É isso que nós te pedimos, certo que o Senhor nos responde. Em nome de Jesus.